Olá, o programa Fala Vereador tem a participação, neste momento, do vereador Neemias Miqueias, ele que está aqui conosco para falar sobre a trajetória dele, já findando aí ao segundo ano de mandato como vereador aqui na Câmara Municipal. O vereador Neemias Miqueias foi eleito pelo Partido Social Democrático e recentemente compôs a eleição da nova mesa diretora da Câmara, no cargo aí de segundo vice-presidente. Vereador, muito obrigada pela sua participação. Vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória aqui, que ela tem sido realmente assim exemplar. Obrigado, Melissa. É um prazer poder estar falando, né, aqui na TV Câmara, poder falar um pouco dessa trajetória política, desse desafio e desses 2 anos, né? Estamos encerrando aí metade do mandato e graças a Deus com resultados, com aquilo que nós planejamos, né? Algumas conquistas muito importantes, tanto no sentido para a população de um modo geral, como também na trajetória política, e esse espaço é importante para que a gente possa estar compartilhando isso, trocando ideias, e eu agradeço aí vocês pela oportunidade. Muito bom. Vereador, o senhor é diretor, né, de uma instituição aqui em Uberlândia, já tem um trabalho muito considerável nessa área de gestão. E o senhor aqui dentro da Câmara também, o que eu posso perceber durante esses 2 anos aí de atuação, é que o senhor veio crescendo, né, dentro da sua atuação, sempre muito equilibrado. Lembrando que o senhor passou aí por o senhor também é relator da Comissão de Educação, e o senhor veio alcançando cargos aqui na Câmara Municipal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse processo desde o início aí, e agora aí também como num cargo importante também na mesa diretora. Sim, o que foi um grande ponto para que nós pudéssemos ter a aprovação da população nas eleições foi o resultado que a gente já prestava, né? Como você disse, nós fomos diretor da Fundação Filadélfia, que hoje é uma das principais instituições da cidade de Uberlândia, desenvolvendo projetos na área de educação, para o idoso, na área da saúde, e isso nos gabaritou para que a gente pudesse estar disputando as eleições e também ter uma votação expressiva, como nós tivemos, sendo os mais bem votados. E dentro da casa, nós viemos com uma proposta clara de mostrar o nosso resultado e de mostrar o nosso trabalho. Então, nós ocupamos nesse pouco espaço de tempo como relator da Comissão de Educação, uma das principais comissões aqui da casa. Tivemos o privilégio de poder estar sendo convidado pelo prefeito para ocupar o cargo de vice-líder aqui do governo e também agora, dentro dessa eleição, como o segundo vice-presidente da casa. Então, isso para a gente é muito gratificante e é resultado de um trabalho sério que nós vemos desempenhando, de um trabalho com equilíbrio, com transparência, e eu digo que o trabalho político ele se divide tanto interno aqui na casa, com os vereadores, né, com toda a responsabilidade administrativa e legal, jurídica, que o cargo nos dá, mas também externo. E a gente vem conseguindo esses resultados, tanto para a população, que é o nosso principal objetivo, como também internamente. Então nós somos felizes por isso. Feliz pelo resultado, por ocupar esses espaços. E por que nós ocupamos esses espaços? Eu entendo que é por resultado de um trabalho, pelo resultado da forma como nós temos tratado as coisas e da maneira como nós temos o equilíbrio para poder respeitar, mas ao mesmo tempo deixar claro qual é o nosso posicionamento, qual é a nossa conduta aqui dentro da casa. Então, a gente fica feliz por nesse espaço pouco, no primeiro mandato, a gente já ter ocupado algumas posições que são de suma importância e que nos dá respaldo para poder conseguir resultados para a população. Verdade. E foram galgando cargos, né, mais de responsabilidade maior, né, vereador? Primeiro, a relatoria da Comissão de Educação teve momentos ali, momentos críticos, né, questão de investigação sobre repasse ou não de valores do Fundeb para os servidores professores. Isso gerou também muito embate aqui na Câmara Municipal, e o senhor teve que atuar diretamente também naquele momento. Depois o senhor passa aí para vice-liderança aqui na defesa do prefeito, também com
situações muito emblemáticas, debates muito acalorados aqui, e o senhor tinha sempre uma postura de equilíbrio. Eu queria que o senhor falasse como é que, diante das situações que o senhor presenciou, principalmente aí na questão da vice-liderança do prefeito, da questão do governo municipal, o que o senhor via nessas situações que o senhor trazia aí esse entendimento do equilíbrio para lidar com a situação? Eu tenho muita convicção daquilo que eu acredito e daquilo que eu defendo. De maneira alguma, eu vou subir para defender algo que eu não acredite. Então, a gente faz um estudo muito aprofundado de cada projeto, porque nós entendemos que existe uma responsabilidade técnica do cargo que nós exercemos e que muitas das vezes se leva o mérito. Você tem o mérito e você tem a parte técnica. Nós temos uma responsabilidade legal. E muitas das vezes, para fazer-se uma politicagem, você leva o mérito. E nós temos uma responsabilidade que precisa ser levada em consideração. Então, quando a gente vem para defender ou para estar diante de uma situação que sempre é polêmica, nós precisamos estar muito convictos. E eu tenho muito essa convicção de defender aquilo que eu realmente acredito, né? E vale ressaltar, fico muito feliz, como eu já disse, de poder ocupar essas posições, mas acima de tudo com a tranquilidade também de não ter tido barganhado com nada para me poder estar. Eu entendo que nós conseguimos isso pela postura que nós íamos desempenhando dentro da casa. Então, tivemos situações muito complicadas aqui dentro, no último ano, Fundeb, entre outros temas, mas que, diante de uma resposta muito clara daquilo que nós estávamos defendendo, eu acredito que a gente conseguiu passar por isso e conseguir passar por essa adversidade e também trazer as informações que era necessária para quem estava acompanhando, seja para os profissionais, seja para a população de um modo geral. Além disso, os vereadores me indicaram para que eu pudesse estar também como relator da CPI da Saúde, que foi uma outra situação, né, que foi um clima muito complicado e tenso, mas que a gente conseguiu também, com análise técnica, jurídica e também sensato ao que estava acontecendo, tomar um posicionamento, fazer um relatório com embasamento mesmo, com fatos reais, para que a gente tivesse dado a nossa conclusão naquele processo também. Então, eu acredito que, acima de tudo, acima do processo político, você precisa trazer confiabilidade, seja para o seu eleitor, seja para quem está à sua volta. E para isso, a sua conduta precisa ser condizente com a questão para você trazer essa confiabilidade e, ao mesmo tempo, também você precisa ter argumentos e precisa ter capacidade para isso. E a gente vem trabalhando, né? Vem trabalhando para que cada função que nós exercemos, ela venha trazer um resultado e a gente venha fazer isso com responsabilidade e também com excelência. Verdade. Vereador, sempre aconteceu essa questão dos embates na casa, mas precisamente enquanto a sua posição como vice-líder do prefeito e atuando já a primeira vez como vereador e tendo de lidar com essa situação. Como que o senhor analisa que havia um embate de lados ou um embate de interesse mesmo em se resolver alguma questão, a questão dos professores, ou a questão da saúde do município, ou era visível aquela questão da política em si, do ranço político em si, do vício político em si, do embate de lados? O que o senhor aprende, o que o senhor verificou dessa situação? Eu entendo nesse período como muito mais um processo político do que realmente o debate em si, né? Porque são pautas que podem ser usadas para promoção. E aí em período eleitoral. E aí você vai acabar utilizando isso para promoção política mesmo do que para a própria discussão correta e ética que deve ser feito. Então, são estratégias políticas. E aí a gente entra num termo que é muito usado, que é a politicagem, que eu entendo que é um dos grandes problemas que nós temos. Eu acredito que quando você analisa qualquer projeto de forma técnica e que você leva de forma clara para a população o que está sendo votado e o que está sendo debatido, sempre é o melhor caminho. Mas, historicamente, nós temos uma facilidade de usar a politicagem. E é isso que eu vejo. Porque quando você pega um projeto, o projeto ele não muda. Um projeto ele é um só. E a avaliação técnica ela é uma só, né?
E então, quando você usa isso a favor, sabendo que as coisas não são assim, você faz algo muito errado na política, que é usar a população como massa de manobra para uma promoção pessoal. E eu entendo que não é o nosso papel aqui. Nosso papel é defender aquilo que nós acreditamos, porque o parlamento é isso, é representatividade da população, de diversos segmentos, e aí você precisa defender isso, que você acredita, e você tem vários segmentos, e essa discussão no parlamento ela é necessária, mas sendo verdadeiro. Não usando uma estrutura, ou uma estratégia, ou um projeto como uma possibilidade de crescimento político, de um crescimento próprio, né, de benefício próprio. Então, quando isso acontece, eu acredito que a política em si ela perde, né? Sim. Mas é um instrumento que, infelizmente, muitas das vezes é usado. E isso, Que não dá para coibir, vereador? eu entendo que é de cada um. Eu entendo que isso vai de cada, Cada de postura. cada, de caráter de cada um, de proposta de mandato de cada um, né? Se não adianta você querer trazer para o outro aquilo que ele não quer. Então, eu entendo que isso é uma estratégia que cada parlamentar ele utiliza. Se ele entende que, né, que usar a politicagem é o correto, isso vai do caráter dele. Nós precisamos tentar fazer o nosso, que é buscar ser transparente e dar a resposta. Por que você votou contra? Por conta disso, disso, daquilo, né? Então, existem situações que não se discute o mérito, se discute a questão técnica. E é isso que a gente precisa defender, né? E graças a Deus, nesse período que nós estamos aqui, tudo aquilo que nós defendemos foram coisas que nós entendemos que tecnicamente a gente teria que defender e que tem uma resposta para isso. E aquilo que nós defendemos aqui também é a minha essência, meus valores, a minha formação, a minha questão cristã. Eu Sim. falo muito que eu estou aqui como vereador, posso passar, posso ter 2 mandatos, 3, independente, mas a minha função principal, a minha formação não é ser vereador, a minha formação é ser cristão. Sim. E eu não vou deixar isso independente do lugar que eu esteja. Sim. Então, qualquer proposta que venha contra os meus valores, não é partido, não é parlamentar, não é base de prefeito, não. Isso eu sempre vou defender aquilo que eu acredito. Porque se eu não fizer isso, eu não estou sendo fiel comigo mesmo, né? Então, esses valores que eu entendo que eles não podem ser negociados, independente de qualquer questão política, né? E eu entendo mais do que nunca que o momento que nós vivemos é um momento que está sendo discutido sim os valores, está sendo discutido sim os princípios, e a gente precisa defendê-los. Se posicionar. Se posicionar. E eu entendo que... E aí, como você pergunta, como que é o seu cristão na política? É não ser covarde e não deixar de se posicionar. Porque a Bíblia me ensinou que eu não posso me envergonhar do Evangelho. Então, por que as pessoas às vezes não entendem? Porque não conhecem. A partir do momento, eu vejo muita gente falando de Cristo, mas não conhece. Então, se você conhecesse Cristo, você entenderia o que é o Evangelho. O Evangelho não se envergonha. E ele está em risco. A política é um instrumento que ele é transformador, tanto para um lado como para o outro. E nós precisamos utilizá-lo dentro daquilo que cada um defende, dentro daquilo que cada um acredita. O que você defende? Eu defendo os meus valores e princípios baseados no Evangelho. Qual que é a sua área de atuação? É a área social. É muito claro. Meus resultados são nas áreas sociais. A política pública, de um modo geral, é o atendimento à população, é ver o resultado sendo feito nas famílias, através de encaminhamentos, através de orientações jurídicas, de garantir os direitos. E essa é a minha atuação política, essa é a minha formação profissional e a minha defesa também dentro aqui da casa. A sua atuação, enquanto essa área social, se deu no meio do meio evangélico, no meio da sua atuação, ou ela se deu de forma ampla e restrita? Como que foi, vereador? Ela se dá de forma ampla, ela pega todos os nichos da minha vida, né? Porque uma é a minha formação, né? Minha formação profissional, eu sou assistente social, fui professor por quase 10 anos, ajudei a formar muitos alunos que hoje estão em diversas áreas. E
e vi também dentro da prática, trabalhando com as políticas públicas, os resultados que ela tem, principalmente através das instituições do terceiro setor, que eu entendo que o resultado ele chega mais rápido, o resultado ele chega de forma mais eficiente para a população. E nesse período, nesses 2 anos, o nosso trabalho foi potencializá-los, foi trazer esses projetos que já deram certo, e aonde eles estavam falhando, potencializando com recursos, com ações, para que esse resultado viesse a ser alcançado. Então, eu já tenho uma formação, já tenho uma experiência técnica, né, e prática antes de estar na política, e quando eu vim para a política, eu usei os instrumentos que ela me dá para que eu pudesse atuar dentro dessa área, que eu vejo que traz um resultado impressionante para a população. Vereador, tocando nesse assunto de investimento na área social, muitas vezes se questiona com relação a volumes de dinheiro, né, questão de prestação de contas. Como que esses valores, eles de fato, na área social, eles podem ajudar as pessoas, eles podem transformar situações, conflitos, necessidades de pessoas e grupos, de fato, e contribuir para a melhoria do convívio da sociedade em geral? Ele sendo aplicado da maneira que deve ser, né? Eu entendo que quando ele é aplicado em projetos que dão certo, que são confiáveis, que têm uma fiscalização do poder público, do Ministério Público, do Poder Executivo e do Poder Legislativo, ele vai trazer resultado de forma ampla. Obviamente que quando a gente fala de projetos sociais, a gente fala de uma política social, às vezes são setoriais, né? Elas são direcionadas por algum público e você vai trazendo esse resultado para esse público específico. Política de assistência social, você tem as crianças, você tem os adolescentes. Então, você potencializa esses projetos. E aí você precisa fazer uma avaliação em algumas frentes. Primeiro, é o resultado. Como que está sendo o impacto para esse adolescente, como está sendo o impacto para a família, como está sendo o impacto para os colaboradores que estão trabalhando, e segundo, como se de forma correta isso também está sendo gerido. É uma responsabilidade do Legislativo, do Judiciário, né, quando você fala desse montante. Então, quando a gente avalia isso e avalia o trabalho desenvolvido por segmentos, por instituições, você consegue ver a rapidez que isso chega, né, para o pessoal, para a população, a gestão disso também, porque a gestão pública ela é engessada por questões burocráticas, e você consegue fazer essa gestão mais eficiente. A qualidade também disso, porque também está vinculado à gestão. Então, por isso que eu vejo que e é mais em conta. Quando você faz uma avaliação nesse sentido, de uma escola que às vezes ela é gerida por uma instituição, você vai perceber que ela é muito mais em conta do que o próprio poder público se fizesse essa gestão, por diversas questões burocráticas, né? Então, quando você avalia e vê... atende mais pessoas também. E atende mais pessoas. E controlado pelo próprio poder público, como eu já disse anteriormente. Então, quando você olha para trás, você vê que nesse período de 2 anos teve resultado, teve população sendo atendida, teve projetos sendo potencializados, teve leis sendo criadas que realmente tiveram um impacto na população. Você avalia, teve espaço sendo ocupado, porque eu digo, se eu não ocupar espaço, outro vai ocupar. Então, é um posicionamento que eu preciso ter. A gente avalia esses 2 anos com tá valendo a pena, com muito resultado e com a convicção que ainda tem muita coisa para conseguir ainda. Na sua área, o senhor como assistente social, desde o seu processo de formação, desde o período ali de graduação, o senhor consegue enxergar realmente que a área social ela precisa ser de contínuo investimento, vereador? Principalmente, como é que fica esse diagnóstico para as pessoas em regiões mais vulneráveis, socialmente mais necessitadas? Eu entendo que o único caminho que nós temos para enfrentar os problemas sociais é as políticas públicas. A questão, por exemplo, de vulnerabilidade social, pela sua experiência, o senhor acredita que realmente ela leva a problemas mais graves, questões de violência, de... Claro. Você pode pegar o desemprego, por exemplo. Vamos trazer um desemprego, fazer uma proposta de desemprego. Eu estou desempregado.
O desemprego ele pode gerar a violência doméstica, o desemprego ele pode gerar o processo da violência de um modo geral, um furto, o processo do desemprego ele pode levar ao alcoolismo, ele pode levar ao uso da droga, pelo impacto que o desemprego traz. Sim. A gente está trazendo um exemplo. Então, as problemáticas sociais elas estão vinculadas. E é nisso que nós precisamos estar atentos. Não é só a falta de emprego, é a consequência que isso traz. É a consequência que a falta de emprego vai trazer para a família e automaticamente para o cidadão. Por isso que quando nós falamos de problemáticas sociais, qual que é, politicamente falando, o único instrumento? A política pública. E aí você precisa entender como então fazer a política pública dar certo, fazendo a gestão disso e fazendo com que ela seja mais assertiva, porque existe a política pública, já existem estruturas criadas. Então, qual que é o erro? Muitas das vezes a gestão e ela ser mais assertiva. Sim. Então, quando você propõe emendas, quando você tem projetos já criados, quando você já vê um resultado e potencializa essas ações, você consegue ter um resultado mais assertivo. É quando eu trago projeto criado por associações, por instituições do terceiro setor, pela própria sociedade civil, que já tem um projeto destinado para cada área, seja criança, adolescente, idoso, você consegue abarcar e ter ação para isso. Ah, mas a gente não consegue atender todos, obviamente, por isso que você precisa potencializar. Né? Por isso que você precisa potencializando e aumentando e aumentando isso. Então, quando a gente fala de política, a gente vê a responsabilidade que nós carregamos. E a parte social, ela é um grande desafio que nós temos. É interessante essa questão da atuação social, quando em muitas comunidades as pessoas começam a ter esses organismos como referência, até mesmo para um problema dentro de casa. E, não é? Elas muitas vezes recorrem a instituições porque elas estão mais próximas, como uma forma de serem socorridas, atendidas, ouvidas. Claro, e como eu disse, o atendimento ele é menos burocrático, né? O atendimento ele é imediato. Você consegue ter menos burocracia para poder resolver um problema. E aí você entra dentro de uma estrutura que é a estrutura familiar, seja para um atendimento, seja para uma orientação, e que muitas das vezes você também retira essas pessoas que estão ali dentro procurando um equipamento social. Sim. E que ela pode, às vezes, conseguir de forma muito mais rápida. E falta também muita orientação, falta encaminhamentos corretos, encaminhamentos assertivos, e que isso não é recurso, isso é você disponibilizar o conhecimento, isso é você ser um agente transformador para a população, porque o direito dela já está garantido. Sim. O direito dela já está garantido. Qual que é o maior desafio? É efetivá-lo. Muitas das vezes você não vai precisar de recurso para isso. Você vai precisar ter a orientação certa, o encaminhamento correto, direcionar a pessoa, mostrar que aquilo ali não é um favor que está sendo feito, que é um direito já garantido. E a partir do momento que ela tem a informação, você consegue trazer um resultado para ela e ela consegue ter um direito garantido. Então, essa descentralização da governança, da gestão dos investimentos para a questão envolvendo também as instituições sociais, então ela acaba abarcando, ela acaba disseminando para a população, vereador, para a sociedade, ela acaba chegando em mais pessoas. É você fazer uma análise hoje de que, pela toda a estrutura do poder público, a demanda, a burocracia, a partir do momento que você consegue fazer parcerias, seja ela com instituições ou público-privadas, você consegue ter um resultado muito mais assertivo. O dentista, por exemplo. O dentista você vai pegar ele lá de usuais, que faz algum atendimento. Se você consegue fazer uma parceria público-privada, que ela está praticamente em todo o bairro, você descentraliza isso, você consegue atender mais, você consegue fazer com que a população tenha um acesso mais rápido, até pela logística dela, que isso precisa ser pensado. Então, esse tipo de ação, ela é de suma importância. Porque, independente da maneira, se é público-privada, se é o poder público, o que é necessário ser pensado é que o serviço precisa chegar para a população. Sim. Né?
O que o serviço precisa chegar, seja na fila de um exame cardiológico, seja numa fila de um exame de raio-x, seja qual for, essa demanda precisa ser resolvida. É burocrático para mim como Estado, como poder público. Então, você tem parcerias que você consegue atender essa população. Você descentraliza. Isso, né? E a legislação para a área pública, quando ela conta com órgãos de apoio, ela é diferente do que a engessada se fosse pela atuação própria do poder. Até porque você tem uma legislação própria, né? Então, quando você pega, por exemplo, as instituições do terceiro setor, você tem um marco regulatório de 2014 que regulamenta tudo isso. Então, você passa a responsabilidade para a instituição, ela tem que alcançar as metas e objetivos já traçados e ainda tem órgãos fiscalizadores como o próprio Ministério Público. Então, você tem toda uma legislação que dá transparência para isso e você tem ali uma possibilidade de trazer um serviço de qualidade e também de atender a população, que é o que mais importante. Sim. Né? Vereador, só para a gente finalizar, eu queria falar sobre essa questão e sua percepção, a demanda com relação à questão da mesa diretora. Vão vir 2 anos aí na frente, nesse cargo, né? Eu queria que o senhor me falasse sobre demandas administrativas, o que te levou a pensar em estar na mesa diretora, no sentido de atender essas demandas administrativas, também questões estruturais. Há uma proposta antiga na Câmara de anexo, né, de criação, de construção de um anexo para o atendimento aqui de parlamentares, da gestão da casa também administrativa. Me fala sobre essa questão, vereador. Primeiro é a possibilidade de ter a voz ativa, né? De você ter a possibilidade de propor ações que venham trazer retorno para casa e automaticamente trazendo retorno para a população. Eu entendo que nós precisamos ter a visão que Uberlândia é uma das maiores cidades do país e o Poder Legislativo precisa assumir essa responsabilidade como tal, como também um dos maiores poderes legislativos do país. E isso passa tanto por uma estrutura física, tanto por uma estrutura administrativa, como também da capacidade dos parlamentares que aqui estão. E então a política ela passa por isso e a responsabilidade é da mesa. Então, se nós conseguimos trazer aqui estrutura, seja para todas as áreas que nós temos, automaticamente esse benefício é para a população, é para a cidade de Uberlândia e é também mostrando a grandiosidade que é a nossa cidade. Nós sabemos que a grandiosidade que é essa cidade e o Poder Legislativo precisa estar na altura da grandeza que Uberlândia é. E isso aí não depende de ninguém, isso aí depende de nós. Depende de nós quebrar tabu, depende de nós trazer informação, depende de nós fazer a gestão para isso, para potencializar o Poder Legislativo. Eu entendo que, historicamente, a gente pode até ter algumas questões que levam a trazer o Poder Legislativo como pejorativo, mas aí cabe a nós aceitar esse tipo de imagem ou cabe a nós mudar. Essa responsabilidade é nossa, não é de mais ninguém. Então, nós temos essa responsabilidade. Eu entendo que essa mesa tem a capacidade para isso, de propor ações, de propor medidas, de propor estratégias que venham potencializar o Poder Legislativo. A última gestão, que termina agora, né, na verdade, no final de 2022, essa gestão ela foi marcada por uma gestão muito segura nos recursos, né? Uma gestão mais de economizar recursos. Apesar de que muitos vereadores, o que não estava acontecendo anteriormente, eles participaram de viagens, né? de eventos, de encontros de vereadores, e a Câmara fomentou também isso. Mas ela teve aqui dentro da casa uma redução maior de custos, até mesmo a questão, uma problemática aqui dentro com relação à área de ar-condicionados. Isso só foi resolvido muito tempo depois, né? Mas com essa visão sempre aí de se reduzir custos. Isso vocês entram com essa nova gestão nesse pensamento ou como é que está, vereador? Eu entendo que é economia com resultado. Eu acho que a avaliação administrativa do seu trabalho, você precisa avaliar os resultados positivos que você tem. Condições de trabalho é resultado positivo, estrutura de trabalho é resultado positivo. Então, se precisar de A gente investimento, precisa entender o que é economia e o que não é fazer aquilo que precisa ser feito. certo. Né? Então, acho que economia é você realmente pautar
pela valorização do recurso público, mas não deixar de fazer aquilo que precisa ser feito. Porque se a gente não faz aquilo que precisa ser feito, nós não estamos cumprindo para aquilo que nós fomos propostos para fazer. Sim. Então, eu acho que esse que é o grande ponto. Essa mesa vem, eu tenho essa visão. Nós temos que administrar bem e trazer resultados. Sim. Nós não podemos trazer uma imagem de economia e entendendo que os resultados e que as ações que deveriam, que são obrigações a serem feitas, não foram feitas. Aí, nesse caso, eu não entendo que é economia, né? Então, nós estamos com vários desafios, algum você trouxe. Eu entendo claramente que existe um processo burocrático que precisa ser cumprido, mas quando você estabelece isso e já começa a fazer, a gente chega dentro de um tempo determinado com aquilo já alcançado. Então, vocês né? vão trabalhar com planos, com metas? Com planos, já estabelecemos isso. Algumas questões para os próprios colaboradores, estrutura, como eu disse, dentro daquilo que a Câmara precisa, né? Então, e acima de tudo, acima das questões administrativas internas, é pautar também projetos, pautar aquilo que realmente venha trazer resultado para a população, que também é uma responsabilidade da mesa. Então, a né? responsabilidade da mesa no trâmite dos projetos. No trâmite, na gestão desses projetos, na agilização, em pautar esses projetos, isso. Na estrutura das comissões, que agora também vão ser reorganizadas. Então, tudo isso é competência nossa. Sim. E nós precisamos fazer isso, porque quando você traz uma estrutura de comissão fortalecida, quando você traz comissões organizadas, os projetos vão chegar aqui também de forma mais ampla, projetos que realmente trazem impacto. Então, tudo isso faz parte dessa gestão, né? E a gente precisa ter muito equilíbrio, ter muito conhecimento, para que nós venhamos realmente trazer esses resultados na esfera política, na esfera administrativa, que é a responsabilidade do Poder Legislativo também. Verdade. Vereador, eu queria agradecer a sua participação. Agradeço. Agradeço muito o seu gabinete, a toda a sua equipe. Já esperamos o senhor aí numa experiência um pouco mais aprofundada na mesa diretora. Acho que o senhor vai trazer coisas novas aqui para o programa, né? Muito obrigada. E também o senhor pode estar se despedindo, né, da população. Agradecer as pessoas que acompanham o nosso trabalho, que acompanham o nosso mandato, né, que confiaram em nós poder estar aqui e que nós estamos à disposição, seja para tirar dúvidas, seja para atender a população de forma sempre clara, né, e transparente, e que grato por esse período já de 2 anos, de vários resultados em pouco tempo, mas entendendo que nós temos muito ainda para conquistar. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Nós que agradecemos. E a gente agradece também a você, telespectador. Esperamos você para um próximo programa. E até lá.